Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que fizestes de nosso Pai São Bento preclaro mestre na escola do vosso serviço, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, pobres servos e pobres servas, a paz de Cristo. Estamos aqui novamente reunidos para o nosso quarto dia de reflexão sobre a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso próprio caminho de transfiguração. Neste quarto dia, nós continuaremos o tema que tratamos no dia de ontem, que iniciamos ontem, sobre a teofania trinitária, e faremos ainda uma relação dessa teofania com o mistério da cruz de Jesus. Iniciemos retomando o Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, a segunda metade do versículo 5, onde lemos que, da nuvem, uma voz disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Iniciemos nossa reflexão meditando um pouco sobre essa confissão, essa revelação de Deus. Este é o meu Filho amado. Nós estamos no coração, nós estamos no centro do relato da transfiguração, que é justamente uma teofania trinitária. Lembremos-nos de que existem duas teofanias nos evangelhos sinópticos: o batismo e a transfiguração. Jesus, na transfiguração, assim como no batismo, é apresentado como o Filho amado, o escolhido de Deus. E a voz vinda do alto confirma aquela confissão que Pedro havia feito pouco antes da transfiguração, quando Jesus pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo em seguida temos o macarismo de Pedro, a bem-aventurança de Pedro, após a sua confissão. Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque nem carne nem sangue te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Esse macarismo, essa bem-aventurança, é confirmada pela revelação do Filho amado, que é feita pelo Pai logo em seguida na cena da transfiguração. Nesse sentido, a transfiguração é verdadeiramente o Evangelho petrino, que inclusive a segunda carta de São Pedro nos repete. A segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 19. De certo, não por seguir fábulas fantasiosas vos demos a conhecer a potência e a presença do Senhor nosso Jesus Cristo, mas porque fomos testemunhas oculares de sua grandeza. Pois ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando lhe foi dirigida uma voz da majestosa glória: Este é meu Filho, o amado, no qual eu me comprazo. Exatamente a mesma frase do Evangelho da Transfiguração. E essa voz nós a escutamos, vinda do céu, quando estávamos com ele na montanha santa. Nós temos também a palavra profética, ainda mais confiável, a qual fazeis bem em prestar atenção, como uma lâmpada que brilha num lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã se levante em nossos corações. Portanto, a transfiguração confirma a confissão que Pedro havia feito: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que aconteceu pouco antes da transfiguração, e a vocação de Pedro, o ministério de Pedro, que justamente fundou a igreja, bem como seu testemunho, testificam a transfiguração. A segunda carta de São Pedro, no texto que acabamos de ouvir, confirma que essa voz da majestosa glória é realmente a voz do Pai, que revela que Jesus é o seu Filho amado. Mas detenhamo-nos mais especificamente sobre o título de Filho amado. A primeira constatação que é possível fazer é que Jesus é o novo Isaac. Isso porque o termo grego agapetos, o amado, na transfiguração, é o mesmo que foi utilizado, que foi dado a Isaac no livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 2. Deus disse a Abraão: Toma teu filho, teu único, aquele que amas,
Isaac e vai à terra de Moriá. Nesta passagem, em hebraico, é utilizado o termo Yahid, que significa único, só, isolado, solitário. Mas é um termo que também comporta uma nuance de afeição, que é muitas vezes expressa na versão grega, na Septuaginta, como teu bem-amado, ton agapeton. Para tentar explicar um pouco o peso e a diferença da palavra hebraica para a palavra grega, seria mais ou menos o seguinte, né? Fazendo aqui uma anedota, digamos que eu ganhei uma barra de chocolate de um benfeitor da comunidade e quando eu mostrei, meu superior viu, só que ele não gostou daquilo, achou que aquilo não fosse bom, né, para um monge, né, que tem que se despojar de tudo, vamos falar assim. E aí o superior não deixa eu ficar com a barra de chocolate. E aí eu ajoelho e imploro, por favor, me deixe ficar com essa barra de chocolate, porque ela é a única que eu tenho. Então, esse é o sentido de Yahid. Né? Eu amo aquilo muito, porque é o único que eu tenho. Já o termo grego agapetos não tem uma relação direta com o único, mas sim eu amo porque é o meu predileto, é o meu favorito. Pode até dar-se a entender de que existam outros, mas este é o meu favorito. Então, essa seria a diferença de o termo Yahid, que significa único, e por isso que eu amo tanto, e agapetos, que significa simplesmente aquele que eu amo muito, mais do que qualquer outra coisa. Mas o que chama a atenção é que, se fôssemos fazer uma tradução direta do hebraico para o grego, do termo hebraico Yahid, nós deveríamos utilizar, ou deveria ter sido utilizado, o grego monogenes. Mono, único, genes, nascido. Seria mais ou menos o filho único. Essa seria a palavra grega para dizer filho único. Inclusive, o termo monogenes é utilizado em várias passagens do Novo Testamento, como a própria carta aos Hebreus, capítulo 11, que fala do sacrifício de Isaac. E lá é utilizado monogenes e não agapetos. Assim a gente pode concluir que, se a Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia hebraica, escolheu traduzir Yahid, o único, por agapetos, o amado, isso nos indica que a leitura do capítulo 22 do livro do Gênesis, que trata do sacrifício de Isaac, feita por meio da versão grega da Septuaginta, teve uma grande influência sobre as primeiras comunidades cristãs e, logicamente, sobre a composição dos textos do Novo Testamento, particularmente os evangelhos. O termo grego agapetos encontra-se aplicado a Jesus tanto na teofania do batismo quanto na transfiguração. E a voz vinda do céu chama Jesus de Huios agapetos, meu filho amado. Essa designação de Jesus talvez seja uma citação composta, de um lado, da fórmula de adoção do rei, no Salmo 2, versículo 7. Tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. Junto com a alusão que Isaías, capítulo 42, faz de Isaac. Eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito em quem me comprazo. Então seria pegar o tu és o meu filho, do Salmo 2, e em quem me comprazo, né, o meu eleito, o meu amado, o meu favorito, de Isaías 42. Portanto, o título de filho amado, que é aplicado a Jesus nas teofanias neotestamentárias, seria, portanto, uma alusão, a partir do texto grego de Gênesis capítulo 22, tratando do sacrifício de Isaac, e que ganha um significado muito preciso, muito específico, com a referência aos poemas do servo, que estão presentes no livro dos Salmos e no livro do profeta Isaías. O termo grego agapetos é usado ainda no Evangelho de São Marcos, na parábola dos vinhateiros homicidas.
E isso é importante de constatar aqui porque nos confirma que agapetós também compreende um campo semântico sacrificial. Na parábola dos vinhateiros homicidas do Evangelho de São Marcos, o pai envia o filho amado, que será morto pelos vinhateiros que cobiçavam a herança da vinha. Esse assassinato do filho amado poderia ser, inclusive, uma alusão ao sacrifício de Isaac, porque na literatura cristã antiga, entre os primeiros padres da igreja, o sacrifício de Isaac é considerado o typos, né? Uma figura, uma prefiguração do próprio sacrifício de Cristo. Mas existe ainda um outro paralelo muito importante que encontramos na carta aos Romanos, entre esse sacrifício de Cristo, que é entregue pelo Pai, e do Pai que não poupou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, e o sacrifício de Isaac, feito por Abraão, que não poupou igualmente o seu filho. No capítulo 8 da carta aos Romanos, versículo 32, lemos: Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não haverá de nos agraciar com ele em todas as coisas? E no versículo 16 do capítulo 22 do livro do Gênesis, lemos que Deus disse a Abraão: Por que me fizeste isso? Porque não poupaste teu filho, teu único. A insondável revelação dessa filantropia, dessa entrega, dessa doação divina em Jesus Cristo, que é entregue por todos nós, tal como São Paulo a compreende na carta aos Romanos, é inseparável, portanto, na transfiguração, dessa deslumbrante revelação da filiação divina de Cristo. O Filho amado em quem o Pai se compraz. Estas duas revelações, do amor do Pai pelo Filho, que vemos na transfiguração, e do amor de Deus pelos seres humanos, que lemos na carta de São Paulo, são coisas absolutamente inseparáveis. Assim, a transfiguração é a epifania do amor de Deus pela humanidade. A transfiguração revela o amor do Pai, que amou o mundo a tal ponto de dar seu Filho único. Revela também o amor do Filho amado, que ama os seus irmãos, seus amigos, até dar sua vida por amor a eles. E temos também o amor do Espírito, que envolve o amor entre o Pai e o Filho, entre o Filho e os discípulos. E após meditarmos sobre essa revelação do amor de predileção que o Pai faz com relação a Jesus Cristo, temos o mandamento do Pai: escutai-o. O Pai pede aos homens que escutem esse Filho amado que ele lhes entrega, porque de agora em diante o Pai falará aos homens por intermédio dele, assim como falou por intermédio de Moisés no Monte Sinai a todo o povo de Israel. Este Filho, assim, é o profeta anunciado pelo livro do Deuteronômio, a quem o Pai pede que Israel escute. Disse Moisés, no livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 19. O Senhor teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre os teus irmãos, e vós o ouvireis. É o que tinhas pedido ao Senhor teu Deus no Horebe, no dia da Assembleia. Não vou continuar ouvindo a voz do Senhor meu Deus, nem vendo este grande fogo para não morrer. E o Senhor me disse: eles falaram bem. Vou suscitar para eles um profeta como tu, do meio dos seus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. Caso haja alguém que não ouça as minhas palavras, que este profeta pronunciar em meu nome, eu próprio irei acertar as contas com ele. Por isso, além de ser o novo Isaac, Jesus é também o novo Moisés, a quem agora o povo de Deus deve escutar. Sobre a base deste texto do Deuteronômio que acabamos de ouvir, os judeus esperarão o Messias como se fosse um novo Moisés.
Inclusive, o Evangelho de São João sublinha o paralelo que existe entre Jesus e o novo Moisés, ao dizer no capítulo 1, versículo 17: porque a lei nos foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. No próprio Evangelho de São João, Cristo é a plenitude, né? Um novo Moisés. E, portanto, se a teofania do batismo manifesta Jesus como o ungido do Senhor, ou o Messias, a teofania da transfiguração instaura Jesus como o profeta esperado por Israel, a quem o Senhor quer que escutemos. Deste modo, Jesus aparece na transfiguração como o novo Moisés, mas também como o novo Isaac, o Isaac espiritual. Portanto, é neste conceito de sacrifício que é preciso contemplar a transfiguração. E é por isso que este mistério está vinculado ao anúncio da paixão e ao ato de se carregar a própria cruz. E finalmente, irmãos e irmãs, a cruz. Por que a cruz está tão intimamente ligada com a transfiguração? Porque a paixão de Cristo, a Páscoa, é tão próxima, assim, teologicamente falando, do mistério da transfiguração. Para compreender isso, nós vamos pular, por alguns instantes, os versículos que restam deste Evangelho da Transfiguração e vamos nos deter por um segundo no segundo anúncio da paixão, que está justamente na continuidade da narrativa da Transfiguração. O Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos 22 e 23, diz o seguinte: enquanto estavam reunidos na Galiléia, Jesus disse aos seus discípulos: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e o matarão, e ao terceiro dia será ressuscitado. Eles, os discípulos, ficaram profundamente entristecidos. Mais uma vez, temos aqui a expressão será entregue, que nos remete imediatamente ao termo que é utilizado por São João no capítulo 3 do seu Evangelho. Deus tanto amou o mundo a ponto de entregar o seu Filho único. No primeiro anúncio da paixão, Mateus capítulo 16, versículo 21, que justamente aconteceu antes da transfiguração, esse anúncio feito por Jesus foi objeto de escândalo para Pedro, que inclusive repreende a Jesus. Deus te livre, isso não acontecerá, eu não vou deixar isso acontecer. E assim como Jesus havia confirmado a fé de Pedro com uma bem-aventurança, ele agora fustiga a sua incompreensão da cruz, dizendo-lhe: vai para longe de mim, Satanás. És para mim pedra de tropeço, pois não pensas as coisas à maneira de Deus, mas sim à maneira dos homens. Aqui, essa expressão que algumas Bíblias em língua portuguesa traduzem por pedra de tropeço, em grego, literalmente, é o termo skandalon, né? Algo parecido com o nosso escândalo. Mas, na cultura grega, o sentido de escândalo não é o que a gente entende hoje por escândalo. Escândalo, na cultura grega, seriam pedras de bloqueio que eram colocadas num pavimento, numa estrada, para impedir que as carroças passassem. Seria mais ou menos hoje, nos grandes centros urbanos, onde a gente tem um calçadão, que algumas vezes tem alguns bloqueios para impedir justamente que os carros adentrem no calçadão, porque ali é um lugar só para se transitar a pé, né, para pedestres, né? Então, esse seria o escândalo, uma pedra que impede que se prossiga adiante. Então, Jesus chama Pedro de escândalon, porque ele está impedindo que o Cristo continue o caminho que o próprio Pai traçou para ele. Nós falamos num outro dia que o inimigo é justamente tudo aquilo que se opõe à vontade de Deus nas nossas vidas. Portanto, por isso que Jesus chamou Pedro de Satanás, né?
você é uma pedra de tropeço, você é um escândalo, você impede que eu siga adiante cumprindo aquilo para o que o Pai me enviou. Nós vimos que Jesus havia confirmado a fé de Pedro, dizendo que não havia sido nem carne nem sangue, mas o próprio Pai quem havia causado a sua confissão de fé. Tu és o Cristo, no capítulo 16 de São Mateus. No segundo caso, alguns versículos depois, Jesus repreende Pedro porque os pensamentos de Pedro não estão em harmonia, ou pior que isso, estão em completo desacordo com os pensamentos de Deus. Assim, o discernimento espiritual, um tema que os padres do deserto insistirão muito sobre isso, esse discernimento espiritual acontece com base na origem dos nossos pensamentos. Vem do Pai ou vem do diabo? A origem dos nossos pensamentos é que vão justamente fazer com que nós possamos progredir no caminho espiritual. Nossos pensamentos sobre Cristo, nossos pensamentos sobre as coisas relativas a Cristo, inclusive os pensamentos relativos à nossa salvação. Nesse caso, o objeto de escândalo, a pedra de tropeço, é justamente o pensamento que Pedro tinha com relação à cruz, que era um instrumento de salvação, mas ele, por não compreender, não aceitava a cruz. Ora, é precisamente a cruz que Cristo propõe a quem quer segui-lo. Logo em seguida, dessa repreensão de Pedro, no versículo 24 do capítulo 16 de São Mateus, Jesus diz: quem quer vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida por causa de mim, este a encontrará. E a este chamado de Cristo para tomar sua cruz e segui-lo, que o Pai pede a seus discípulos que escutem na transfiguração. A profecia do Cristo profeta é o anúncio de sua própria paixão, junto com o chamado a segui-lo, carregando a própria cruz. A cruz, ela é ao mesmo tempo o símbolo, o sinal do amor de Deus pela humanidade e o escândalo para o ser humano em sua relação com Deus, quando não se aceita aquilo que não se compreende. Paradoxalmente, a cruz é o lugar onde Deus manifesta seu poder na fraqueza, sua glória na infâmia e o triunfo de sua vida por meio da morte. A transfiguração manifesta o reverso glorioso da cruz e antecipa a glória da ressurreição. É por isso que a transfiguração é oferecida aos discípulos como um certo consolo, para reconfortá-los antes da paixão, fazendo-lhes provar desde já a bondade da ressurreição, conforme nos diz São Pedro: Senhor, é bom que nós estejamos aqui. Mas esta radiante visão da glória futura de Cristo deve permanecer, curiosamente, secreta, porque semelhante glória tornaria, todavia, a cruz ainda mais escandalosa. O segredo messiânico só poderá ser revelado pela manifestação da glória do ressuscitado. Por isso, o relato do Evangelho segundo São Mateus acrescenta no final: enquanto desciam a montanha, Jesus lhes ordenou: não conteis a ninguém a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado da morte. Passemos agora à nossa reflexão de Lectio Divina sobre a fé de São Pedro, que é uma fé que escuta, tal como vemos no versículo 5 do capítulo 17 de São Mateus. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. No momento da transfiguração, o que Pedro e os seus companheiros percebem é também uma manifestação do Deus Trindade. O Filho está ali, diante deles, tão familiar e tão diferente, revestido de luz.
O Espírito Santo está lá, na nuvem luminosa que os encobre, da mesma forma que encheu com sua glória o tabernáculo na antiga aliança, da mesma forma que cobriu Maria com sua sombra na concepção virginal de Jesus. E a voz do Pai se fez ouvir: Este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Eis, portanto, o que é exigido hoje de nossa fé: a escuta. A escuta dessa voz de Deus ecoando no silêncio do fundo dos nossos corações. Essa voz que refina em nós o discernimento, que nos direciona para o que é melhor para nós. Pedro havia entendido bem o jovem rei Salomão, que, estando um pouco oprimido pelo peso do legado de seu pai Davi, pediu a Deus, como única graça, ter um coração cheio de julgamento para governar o povo e para discernir entre o bem e o mal. Literalmente, Salomão pediu um coração que escuta. Assim, a escuta ilumina a nossa fé, porque somente através da escuta é que podemos tentar ajustar o melhor possível as nossas vidas para o desejo de Deus. Somente através da escuta podemos aprender o jeito de Jesus, que é a verdade, e que, em seus gestos e em suas palavras, nos deu o modelo perfeito de uma vida plenamente humana, uma vida de filho de Deus. A escuta é ainda a base da nossa oração, que em vez de aborrecer o Senhor, pede o único bem que Ele deseja acima de tudo nos dar, aquilo que é a fonte de nossa fé e que nos faz crescer, o Espírito Santo. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará, não aquilo que queres, mas o Espírito Santo àqueles que o pedirem. E já que falamos hoje do tema da cruz, gostaria de partilhar convosco um tema que é muito peculiar na tradição monástica, particularmente entre os padres do deserto e seus apoftegmas. Nós já vimos que os apoftegmas frequentemente apontam para a pergunta: como me salvar? Além também da interessante forma que estes santos homens, padres do deserto, frequentavam as Sagradas Escrituras mesmo sem citá-las. Mas existe ainda uma coisa igualmente admirável em seus escritos: a sua insistência sobre o dom das lágrimas. Diz um apoftegma de Abba Moisés: há 3 coisas que o homem adquire dificilmente: sempre afligir-se, sempre lembrar-se de suas faltas e ter a todo momento a morte diante dos olhos. Bom, o que pensar desta palavra de Abba Moisés? À primeira vista, não é um ideal muito gratificante. Certamente não seria hoje em dia uma boa propaganda vocacional. Mas na regra de São Bento, no capítulo 4, existe o mesmo preceito indicado como instrumento das boas obras do monge. Diz São Bento: ter diariamente diante dos olhos a morte a surpreendê-lo. E mais adiante está escrito: o monge deve confessar todos os dias a Deus na oração, com lágrimas e gemidos, as faltas passadas. E no capítulo 20, onde São Bento trata justamente da oração, ele nos adverte que seremos ouvidos não com o muito falar, mas com a pureza do coração e a compunção das lágrimas. Eis 2 textos que pedem claramente uma explicação e os apoftegmas nos mostram como entendê-los melhor. Esta doutrina das lágrimas e da compunção era muito querida aos antigos e não deve permanecer estranha para nós. Os antigos chamavam esta doutrina de pentos, palavra grega que significa dor, aflição, lamentação. Trata-se, portanto, de uma
tristeza, sim, mas de uma tristeza muito diferente daquela tristeza meramente natural. Ora, toda tristeza vem de uma carência. A tristeza natural vem quando não se tem determinado bem material, quando não se tem algo que se deseja apaixonadamente, como por exemplo o chocolate que vos falei há pouco. Esta é uma tristeza má, que é acompanhada inclusive de desesperança. Existe inclusive uma tristeza natural que é própria dos monges e que se chama assédia. Essa palavra vem do grego kedos, que significa aliança, junto com o privativo a. Akedos, akedia. Significa então uma não aliança ou uma aliança rompida. Quando a alma é negligente, ela busca algo fora de Deus. E assim ela rompe a aliança. Ela rompe seu vínculo com Deus. Corta esse vínculo. Para ela, Deus não lhe dá mais a sua alegria. A alma então está triste. Inclusive é uma tristeza pecaminosa. Mas ao contrário disso, se existe uma tristeza pecaminosa, existe também uma santa tristeza, que é o pentos dos padres do deserto. Essa tristeza, pentos, essa santa tristeza, também vem daquilo que se deseja, mas não se tem. Porém, desta vez, são bons desejos. O desejo de não ofender a Deus, o desejo de ser liberto do mal, o desejo de perfeição, desejo do céu, enfim, desejo de Deus. Nesta tristeza, entre aspas, não existe rompimento da aliança com Deus. Não se está, portanto, na assédia, na tristeza pecaminosa. O que existe, ao contrário, é uma segurança de que Deus nos ama e que nos dará um dia todos estes bens. É uma tristeza que é inseparável da esperança, inclusive, e não como a outra tristeza pecaminosa, onde se desespera. É uma tristeza, o pentos, sem angústia, uma tristeza onde, na verdade, se repousa em Deus. São João Clímaco chama pentos de a tristeza que dá a alegria. Mais ou menos como Jesus disse, agora estáis tristes, mas a vossa tristeza se mudará em alegria, e essa alegria ninguém vos poderá tirar. É desta tristeza, poderíamos dizer, é desta cruz que falam os padres do deserto. Estes que sabiam que Deus é, acima de tudo, bom. Diz uma apoftegma de Abba Poimen. Um irmão disse a Abba Poimen: cometi um grande pecado e desejo fazer penitência durante 3 anos. Aqui sempre a obediência ao pai espiritual. E Abba Poimen responde: 3 anos é muito. O irmão então disse: então pelo menos 1 ano. Mas o ancião novamente lhe diz: é muito. Os outros irmãos que estavam presentes também acharam aquilo estranho e perguntaram: então, pelo menos durante 40 dias. Porém, mais uma vez, Abba Poimen replicou: 40 dias também é muito. E ainda acrescentou: digo que, se o homem se arrepende de todo o seu coração e não torna a cometer o pecado, Deus o recebe já depois de 3 dias, assim como na ressurreição. Assim, quando os padres do deserto falam de pentos, essas lágrimas, essa lamentação, não existe nenhum traço de desespero, porque eles estão seguros na bondade de Deus. O que lhes faz verter lágrimas é justamente o amor de Deus, como diz este apoftegma do Abba Hiperéquios. Abba Hiperéquios disse: o monge que vigia o faz dia e noite, porque ele reza também durante a noite. Instigando seu coração, o monge faz jorrar lágrimas e clama a misericórdia dos céus. Vejam as lágrimas aqui como justamente uma oração que brota do reconhecimento da misericórdia do amor de Deus.
Eis, caros irmãos e irmãs, uma genuína experiência da cruz de Cristo. Será que nós conhecemos esta cruz de Cristo? Será que nós a cultivamos em nossa vida de oração? Será que é esta cruz que nós anunciamos aos irmãos e às irmãs e ao povo de Deus? Que fique para a nossa reflexão. Terminemos com a nossa oração do dia. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, sede bendita por me terdes chamado à vida e por guardar-me dia após dia em vossa providência. Sede bendita por ter disposto em mim o desejo de vos procurar e por me terdes dado um coração capaz de vos ouvir, de receber e de cumprir a vossa palavra. Sede bendita pelo Filho, palavra de vida, que veio para me revelar a face do Pai. Sede bendita pelo Espírito, que vem para me conduzir a toda a verdade. Guardai-me na fé em vossa bondade, até o dia em que alcançarei a clara visão do reino que preparastes para mim e para meus irmãos. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até o nosso próximo encontro.